Olá, integrador, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a gestão de crédito, certo, das suas usinas, para que você consiga compreender e tentar verificar o que está acontecendo no caso de uma mensagem quando diz que está faltando crédito, ou para você fazer a conferência, né, desses créditos das usinas ou até mesmo das unidades, tá? Então aqui eu fiz o cadastro, já fiz um cadastro inicial da minha usina, cadastrei a data que ela foi instalada, já fiz todos os cadastros possíveis. Criei a lista do sistema de crédito, certo? Como minha usina começou a gerar em janeiro, eu coloquei a primeira lista do sistema de crédito para fevereiro, certo? Porque aí, no caso, foi o primeiro mês onde a unidade geradora teve as informações na concessionária, né, na fatura, onde veio a energia injetada, veio a energia compensada, e aí por isso eu coloquei que a lista de vigência de crédito começasse em fevereiro, certo? Mas essa lista de crédito, ela vai ser a partir desse período que você iniciou aqui, dessa primeira lista, que você vai iniciar os seus relatórios. Então, vai se basear daqui, certo? Caso você não queira criar os relatórios desde o início de geração da sua usina, é só você vir aqui na lista do sistema de crédito e colocar a partir de quando você quer gerar os relatórios dessa usina. Por exemplo, minha usina ela gera desde janeiro, certo? Mas eu só quero gerar os relatórios, por exemplo, a partir de novembro em diante. Então, é só eu vir aqui na lista do sistema de crédito e criar apenas uma lista, iniciando em novembro, certo? Para que a partir desse mês eu consiga gerar os relatórios, tá? Aqui existem algumas outras listas que foram criadas, que foi aonde eu adicionei as unidades de rateio, certo? Então, essas informações, para que no seu sistema de crédito ele seja eficiente, você precisa colocar essas informações de acordo com o que está na concessionária. Então, se você tem uma usina que ela iniciou a geração e não enviava crédito para nenhuma outra unidade, a primeira lista que você vai fazer vai ser somente com a unidade geradora. E aí, com o decorrer do tempo que forem acrescentando unidades beneficiárias, certo? Unidades de rateio, você vai adicionar no mês em que as informações da fatura vieram, de cada uma, e com o percentual aqui que foi cadastrado lá na concessionária. Então, se esse valor aqui tiver diferente, ele vai interferir na gestão de crédito das suas unidades, tá? Então, depois que você efetuar o cadastro dessa lista de crédito, você pode vir aqui em relatórios e a partir desse mês você vai conseguir gerar, tá? Então, aqui eu não gerei nenhum relatório ainda, certo? Aqui no caso, eu já baixei algumas faturas, aqui eu digitei manualmente para que vocês verifiquem como é que fica diferente, tá? Então, se eu por um acaso vi gerar aqui a fatura de novembro, por exemplo, a Solazer ela vai me mostrar uma informação me dizendo que eu preciso gerar os relatórios anteriores para não gerar um relatório aleatório. E aí, no caso, ele vir me dizer que está faltando créditos ou para dizer que está acontecendo algum erro, certo? Então, para você conseguir gerar o relatório de novembro, ou outubro, ou outro mês sequencial, você primeiro precisa gerar os meses anteriores, certo? E aí a Solazer vai mostrar aqui para você quais são os meses que precisam ser gerados. E aí, como eu falei anteriormente, caso você não tenha interesse em gerar esses relatórios anteriores, você vai precisar alterar aqui só na lista do sistema de crédito, que aí você vai iniciar a lista a partir do mês que você quer, certo? Então, eu vou gerar aqui, eu já baixei as faturas para me gerar o relatório de fevereiro. Aí eu venho gerar o relatório de março. E aí, assim, consecutivamente, eu vou gerando o relatório, certo? E aí é bem comum esse erro aparecer para vocês. Na verdade, não é um erro, é só uma questão de identificar o que está acontecendo com essa unidade, certo? Então, aqui está me dizendo uma falha na requisição, que a unidade usina 1, certo? Tá faltando crédito, tá faltando 240, certo? De quilowatts-hora. Então, eu preciso primeiro entender o porquê que está faltando esse crédito. E para mim poder analisar essa informação, eu venho aqui na opção editar relatórios. E aí eu vou colocar aqui em detalhar demonstrativos, certo? Para lhe ajudar a identificar algumas informações.
Aqui de cara eu já consigo identificar que a energia injetada não foi colocada nas informações dessa fatura. Então, se eu tenho uma fatura que está preenchida ou o download foi feito da fatura e aí não tem a informação de energia injetada, ela vai dizer que está faltando crédito para essa unidade. Por quê? A unidade que ela compensou 301 kWh. Se não existe energia injetada, então não, para a Solazer ela não vai ter de onde compensar, certo? Então a Solazer ela não lê os créditos de uma fatura, ela faz o cálculo. Então, a partir dessas informações, a Solazer vai realizar, certo? Então, eu vou colocar aqui a energia injetada, certo? Eu já identifiquei aqui de cara que a falta de crédito foi ocasionado pela falta da energia injetada. Então, eu vou colocar aqui um número qualquer, que aqui são informações fictícias que a gente criou apenas para vocês, para demonstrar para vocês, certo? Então, eu coloquei aqui 333 kWh, olha. E aí a Solazer já calculou aqui embaixo essas informações, certo? Ele já me disse aqui qual foi a energia excedente, que foi de 32 kWh. Essa energia excedente é a energia injetada menos a compensada da própria unidade geradora, certo? E aí essa unidade excedente seria o que ela distribuiria para as demais unidades beneficiárias. Como nesse mês aqui ainda não existe unidade beneficiária, a unidade geradora ela fica com 100% dos créditos, né, da energia excedente alocada, que significa que ela ficou com os 32 kWh. Então, anteriormente, ela tinha um saldo de 61 kWh, foi acumulado 32 kWh no mês, e aí ela gerou um crédito total de 93 kWh, certo? Então, eu vou salvar essa informação. E aí agora eu vou gerar o relatório para vocês, certo? E aí ele vai gerar normalmente, sem acontecer nenhum erro. Os erros que a Solazer pode apresentar, informando que está faltando crédito, está relacionado a alguns fatores. Está relacionado à energia injetada não ter sido lida da fatura, certo? Porque existem algumas concessionárias que não informam na fatura, informam por um demonstrativo. Aí, nesse caso, vocês precisam inserir manualmente essa informação, certo? Só precisa colocar na opção editar relatórios e aí vem aqui e edita a energia injetada e coloca o valor que tem lá no demonstrativo, caso não tenha vindo a informação, certo? Você precisa também verificar se as informações que a concessionária está fornecendo batem com os valores que a Solazer está calculando, tá? Então, eu vou colocar aqui no detalhar demonstrativo. Se eu vir aqui, energia injetada de 190 kWh, a unidade geradora compensou 136, então minha energia excedente é de 54 kWh. Na unidade compensadora, olha aqui eu já vejo que está faltando crédito, certo? Então, aqui se na unidade excedente da unidade geradora foi de 54 kWh e ela recebe 100% desse valor, então ela vai receber o total de 54 kWh. Aqui só está me dizendo que o crédito anterior dessa unidade é de 10 kWh. Então, da onde foi que veio esse 114? Se ela recebeu 54 no mês atual e 10 do mês anterior, daria 64 kWh, certo? E aí você, caso de fato tenha sido um erro da concessionária, por exemplo, que não informou os créditos anteriores corretamente, não informou a energia injetada corretamente, você pode inserir esses créditos manualmente. Então, você vai lá na unidade, certo? Nessa unidade de rateio. Então, eu vou pegar ela aqui, vou em unidades. Vou aqui na unidade de rateio. Rateio A. Venho na opção adicionar novo. E aí, eu vou inserir aqui os créditos, certo? De acordo com o erro lá identificado. Então, lá eu vi que tá faltando 50 kWh. Vou colocar aqui a vigência, ou seja, o mês em que tá faltando esse crédito. E vou colocar aqui alguma observação, por exemplo, a concessionária não informou adequadamente os valores, ou como você ficar mais fácil de compreender, certo? Caso você já esteja lá na tela da usina, vou selecionar aqui, tem um atalho, que você vem aqui em relatórios, na hora de gerar, ele vai mostrar para você aquela mensagem. E aí, ao você selecionar a opção clique aqui,
ele já vai direcionar para essa tela com o valor que está faltando, com o mês de referência, certo? E aqui as informações e a observação você pode colocar, é optativo, fica a seu critério, certo? Então eu vou colocar aqui, vou salvar. Se eu venho aqui, eu tenho a descrição que eu anexei, e aí agora eu vou voltar lá para a usina para gerar esse meu relatório. Eu venho aqui nessa opção de relatórios e vou gerar o relatório, consegui gerar o relatório perfeitamente. Vale salientar que essa opção de crédito que a gente deixa disponível lá para ser adicionado manualmente é em situações assim atípicas, onde a concessionária cometeu algum erro, não informou os dados corretamente e você precisa colocar para ajustar esses valores, por algum acaso não esteja informados na fatura, certo? Então, uma outra situação para que esse erro possa estar acontecendo, certo? Vai depender também da sua lista do sistema de crédito. Então, se eu tenho unidades onde ela já existe um sistema de compensação em meses anteriores, só que por interesse meu ou do cliente, eu só resolvi criar os relatórios a partir de novembro, que aí eu iniciei a minha lista de crédito só a partir de novembro. Então, consecutivamente, se essas unidades tiverem créditos nos meses anteriores, na hora de gerar o relatório, ela vai acusar esse erro de que está faltando crédito, certo? Como mostra aqui. Então, aqui eu preciso identificar quais são as unidades que têm créditos anteriores, certo? E as que não têm. Então, para isso, vocês vão precisar fazer a análise dessas informações, ver quais são as unidades que está faltando crédito e verificar no relatório, na fatura do seu cliente do mês anterior, qual é que estava com crédito, com saldo acumulado. Então, eu vejo que aqui essa unidade está faltando crédito, certo? Com exceção dessa daqui que não tá, que é a da própria unidade geradora, que ela já compensou tudo conforme foi injetado, certo? Então, nesse caso que está me dizendo que está faltando crédito nessas unidades, eu preciso aqui identificar na fatura do mês anterior quanto elas tinham de saldo. Então, eu estou tentando gerar a partir de novembro, e aí eu tenho que ver na fatura do meu cliente a fatura dele de outubro, o que tinha descrito na fatura de saldo. Então, digamos que cada unidade tinha, sei lá, 1.000 kWh de crédito. Então, eu preciso ir lá nas unidades, conforme eu mostrei anteriormente, e colocar manualmente esses créditos para mim poder gerar esse relatório, certo? Essa mensagem de erro, né, que na verdade não é um erro em si, é na verdade uma questão de ajuste de informações, você precisa entender o porquê que ela está acontecendo, o porquê que ela está ocasionando, certo? Então, se é uma energia injetada que não veio na fatura do cliente e por isso a Solazer leu o valor zerado, então, ou se é a lista do sistema de crédito aqui, que a porcentagem não está distribuída de acordo com o que está lá na concessionária, certo? Isso interfere bastante. A outra situação também é que se você está gerando a lista do sistema de crédito de um determinado mês, onde essas unidades já tinham um sistema de compensação anterior e você não adicionou manualmente os créditos, certo? Que é preciso adicionar para que a Solazer contabilize, tá? Porque no caso, como eu informei, a Solazer ela não lê as informações da fatura do cliente de crédito. Ela calcula baseado nos dados que foram fornecidos aqui, como por exemplo, esse sistema de crédito, a energia injetada, o que cada uma compensou, certo? Então, a informação de crédito, a Solazer ela não vai ler da fatura do cliente. Isso é até, de certa forma, um meio para que você consiga identificar se a concessionária está fazendo as informações corretas, está calculando corretamente a distribuição. É uma forma de você, digamos, evidenciar se existe algum erro por parte da concessionária, certo? Então aí fica até mais fácil para você identificar e corrigir, entrar em contato com a concessionária para identificar esse tipo de informação, certo? Então, esses são os possíveis erros que você pode estar acontecendo aí em questão de cadastro, da lista do sistema de crédito, ou a energia injetada não veio na fatura, ou a energia compensada não está correto, não está de acordo com o que de fato ela compensou. E aí, nesse caso, você precisa entrar em contato com a concessionária para saber o porquê que ela
compensou um crédito que não existia, ou se ela compensou a mais ou a menos. Então, esse tipo de informação fica mais fácil para você analisar. E aí a Solazer colocou essa opção aqui no em editar o relatório, detalhar o demonstrativo, para que vocês conseguissem analisar de uma forma mais clara o que está acontecendo na falta de crédito, por que está faltando aquele crédito, certo? E aí, como eu falei, se no caso você resolveu criar o crédito só mesmo gerar o relatório a partir de um determinado mês, você vai lá e insere os créditos que ela tinha até o mês anterior para que a sua lazer consiga calcular, certo? E aí, não sendo essa questão, você precisa tentar entender o que foi. Acontece também, às vezes, um pequeno ajuste que a concessionária fez. Por a sua lazer fazer o cálculo e ela fazer o cálculo preciso, a concessionária normalmente ela faz arredondamento de pequenos valores, de menos de 1 kWh, certo? E aí o que, que vai acontecer? A Solazer vai entender que está faltando aquele crédito, mas na verdade não está faltando, foi apenas um arredondamento que a concessionária fez, certo? E aí você pode colocar também manualmente aquela informação desses arredondamentos que a concessionária faz, certo? E aí, nesse caso, se ainda assim, após fazer essa análise, de você verificar que todas as informações estão cadastradas, que as informações da fatura ou do demonstrativo da sua unidade, da usina, estão corretas, você pode entrar em contato conosco, ainda assim, ou que você fique com dúvida após assistir esse pequeno vídeo, você pode vir aqui no suporte, certo? E entrar em contato conosco, tá? Para que a gente possa estar auxiliando vocês e estar te ajudando, tá bom?